Que legado você vai deixar? Que legado você recebeu? É sobre isso que a gente vai falar hoje na live Café com AP, na temporada A Mosca no Perfume. É diante do fim que nós avaliamos as nossas conquistas, é diante do fim que nós também nos preparamos. E é sobre isso que eu quero falar. Esse tema é muito importante e ele está intimamente ligado com fé e finanças. Ele está intimamente ligado com a tua essência, ele está intimamente ligado com prosperidade, no sentido verdadeiro da palavra de Deus. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, eu creio que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, imutável, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa live que existe desde 2016 para abençoar a sua vida, através de temporadas com temas para o seu crescimento espiritual. Bom dia para você, Lu. Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Carmen, Sara, quem mais está chegando aí? Isaac, Fátima. Muito bom. Minha sogra querida, Ana, Deus te abençoe. Obrigado pela divulgação, do YouTube, lá no grupo da família. Você que está chegando, que não sabe, eu tenho subido as lives depois de publicadas lá no YouTube. Então, se você clicar no link da minha bio, você vai ter acesso a algumas informações. Dentre elas está ali também as minhas redes sociais e o YouTube. Pai, fala conosco nesta quinta-feira. Deus fala aos nossos corações de maneira pessoal, de maneira poderosa, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Bem-vindo, Ronald, Antônia, Michael, Cláudia, Valéria, Deus abençoe. Clica aqui no aviãozinho de papel, convida alguém para tomar esse café com a gente e ouvir a palavra de Deus. Amém? Olha só, essa é a live de número 16 dessa temporada. Lá no YouTube tá bem bonitinho, organizadinho, aqui no IGTV também. Você pode acompanhar o que você perdeu. Então, a gente veio falando, gente, qual o principal objetivo dessa live, tá? Dessa temporada, ok? É trazer uma visão bíblica transformadora sobre fé e finanças, conectando fé com a mentalidade, com as emoções, com as nossas atitudes, com as relações com os nossos hábitos, as nossas escolhas, o nosso caráter, nosso estilo de vida e principalmente a nossa fé, tá certo? A gente está baseado na história que está por detrás ali de Eclesiastes 10, verso 1, que fala que a mosca no perfume estraga da mesma forma que um pouco de estultícia anula a sabedoria e a honra. E a versão da Bíblia Almeida Revista Corrigida diz assim, que anula a sabedoria e a honra daqueles que são reconhecidos pela sabedoria e pela honra. Olha que coisa terrível, né? Nós estamos aqui abordando, então, como que alguém pode, sendo sábio e honrado, ter isso anulado por um pouco de loucura. E isso está intimamente ligado, no meu ponto de vista, com a má aplicação dos nossos recursos e com a nossa falta de atitude, muitas vezes, de nos proteger financeiramente ou de não adquirir e administrar e distribuir as nossas riquezas de maneira apropriada, né? Iracema vai ter que sair e volta depois, tá bom? Olha só, o texto está baseado também em Eclesiastes capítulo 9, verso 14, que fala da história de um homem sábio, porém pobre, que salva uma cidade e que depois não é lembrado. Então a gente está falando aqui sobre a importância não do reconhecimento humano, mas de legado. Todo erro relacionado à finança ou à maneira errada de se ver a prosperidade não está no fato das pessoas adquirirem riquezas, serem ricas, mas está no fato de adquirirem para si, está no fato das pessoas
não entenderem que as riquezas são um instrumento para a conclusão do teu propósito na Terra e também para que você possa ajudar outras pessoas a viverem a mesma coisa. O problema não está no fato da pessoa ser rica ou da pessoa buscar glória ou reconhecimento para si, mas dela não entender que você não glorifica a Deus no esquecimento, no anonimato. É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje, e o caminho é nós entendermos que nós glorificamos a Deus quando nós atingimos o nosso máximo. E como o Billy Graham disse, se o ser humano for capaz, se o cristão for capaz de administrar bem as suas finanças, é muito provável que ele saiba administrar bem todas as outras áreas da sua vida. Eu quero então basear aqui essa live de hoje, que é a live dessa temporada de número 16, Então eu quero falar sobre isso, as conquistas diante do fim. Eclesiastes 4, do verso 1 ao 3. Alguém escreve para mim aqui. Eclesiastes 4, de 1 ao 3. Eu vou lendo enquanto isso. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não foram consolados. E a força estava ao lado dos seus opressores. Mas eles não tinham consolador. Por isso os louvei, por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, o que a gente está vendo aqui, gente? A visão proposital, humanista, do autor aqui de Eclesiastes. Vale a pena você lembrar que o livro de Eclesiastes propositadamente joga a nossa visão para dentro da visão humanista para mostrar como ela é uma visão limitada, rente ao chão e falida na tentativa de evitar a dor e o sofrimento. Então é proposital essa visão, para que depois a gente entenda que, enquanto o autor está nos mostrando a futilidade da vida e o que ele chama de vaidade, o livro de Eclesiastes termina nos mostrando que tudo vale a pena porque existe uma questão chamada juízo. A Bíblia fala que toda obra, quer seja boa, quer seja má, virá a Deus em juízo, será trazida à luz. Então existe as boas novas do juízo, que é o seguinte: tudo que nós fizermos de maneira humanista, hedonista, buscando prazer próprio, buscando a fuga da dor, vai nos levar à vaidade de vaidades, ou então futilidade. Agora, quando a gente entende que em Deus tudo será julgado, a gente entende que tudo deve valer a pena. Tudo deve ser feito de maneira que vale a pena. Por isso, o oposto da vaidade das vaidades é o santo dos santos, onde nós encontramos a plenitude da presença de Deus. E isso não com a ausência de sofrimento. O sofrimento faz parte da trajetória. Ele é parte fundamental do processo que nos prepara para o propósito. Por isso, Eclesiastes 4, de 1 a 3, o autor está mostrando o seguinte: olha que terrível é a vida, é só opressão. E ele ainda propositadamente coloca, olha só, pior do que é o opressor que não tem consolo, são os que já morreram. E pior do que esses dois, melhor do que esses dois, é aquele que ainda não nasceu. Essa é a total visão da depressão, da opressão e da depressão. E Deus permite que a gente chegue à lona para que a gente entenda que precisamos mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão de Deus, a nossa maneira, a nossa lente
pela qual nós vamos enxergar Deus, a vida, nós mesmos e tudo mais. E aí vem Eclesiastes 7:2, porque no meio disso tudo nós vamos encontrar pérolas. Eclesiastes 7:2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Olha que interessante. Melhor ir na casa onde há luto, sabe por quê? Porque ali existe avaliação da vida, a gente passa a régua, a gente calcula com uma calculadora de momentos únicos. Os momentos de luto, de perdas da nossa vida, são momentos únicos aonde se revela uma calculadora da vida de maneiras únicas, ali, ímpares para nós. E ali a gente consegue calcular a vida. Então é diante da morte que a gente tem oportunidade de repensar o significado da vida. E aí eu quero nessa live te levar a 2 tipos de visão. Primeiro, a visão da vida diante da morte dos seus pais. Se você tem pais vivos, espero que eles vivam muito. Se você tem pais que já partiram, que já morreram, eu quero te lembrar disso. Rafael, mas que live deprê? Não, essa live não é deprê, não. Essa live é top. Você vai ver. E eu quero te levar à segunda visão, que é a visão da vida diante da sua partida, da sua morte. Porque quando a gente está diante do fim, a gente consegue fazer uma avaliação da vida. E o tema da nossa live hoje é as conquistas diante do fim. É preciso isso. É necessário. Amém? Bota aí seu comentário. Ó, a Cristiane falando: pastor, ontem a sua live foi o pai falando comigo. Estou começando a dar passos e aprender. E empreender. E estava orando e falando com ele sobre José. Olha que bênção. Esse é Deus, né? Esse é o Deus que fala com a gente. Você está preso. Tem gente aqui preso com estereótipos. Talvez eu não tenha o formato, o estereótipo, a voz, a roupa, o cenário que talvez te atraia num primeiro momento. Mas eu te convido a ouvir o que eu tenho para te dizer e a gente se aprofundar nisso. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. O Alu falando: Rafa, eu sempre achei muito difícil entender Eclesiastes. Obrigado por essa explicação, top. Vendo com outros olhos agora. Amém. Glória a Deus, é isso aí, gente. Aleluia. Vamos adaptar um negócio aqui no Café com AP, gente? Vamos fazer um negócio, toda vez que Deus falar contigo, bota um cafezinho, bota uma xicrinha, sabe? Aqui, ó, eu vou botar a minha, tá? Ó, Deus falou contigo, bota uma xicrinha, tá bom? Vamos adaptar esse negócio, novidades aqui, tá? Que é café no bule, né? Deus falou contigo, toma café. Então, vamos lá, Pai, entra nos nossos lares. Nós oramos mais uma vez. Entra em nossos corações, nossa mente. Ah, Deus, continua ministrando. Só o Senhor. Vem conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, gente. O que fé e finanças tem a ver com legado? Tem tudo a ver, certo? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a questão é o seguinte: quando nós chegamos no fim da vida, seja dos nossos pais, que a gente tem uma oportunidade de calcular a vida deles e a nossa, ou na nossa, a gente consegue ver o que a gente recebeu e o que a gente está deixando de legado. E legado é muito importante. O homem descrito em Eclesiastes 9:14 fez uma ação libertadora e não foi lembrado. Agora, a mulher do vaso de alabastro, Jesus disse que aonde o evangelho fosse pregado, ela seria lembrada. Isso é legado, isso não é populismo, isso não é desejo de trazer glória para si. Não. Jesus disse que ele gostaria que nós produzíssemos muito bom fruto e que o fruto permanecesse. Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então,
A mosca no perfume, né? A estultícia que anula a sabedoria e a honra, é não deixar um legado de bênção de maneira a ser lembrado. Eu vou repetir para você. A mosca no perfume é não deixar um legado de bênção de maneira a ser lembrado. Qual foi o legado desse homem sábio, porém pobre, lá de Eclesiastes 9:14? Ele não foi lembrado. Então, ele fez algo tremendo e foi esquecido. Ontem eu falei sobre José, antes disso eu falei sobre Jacó, antes sobre Isaac e antes sobre Abraão. A visão dos patriarcas, da prosperidade dos patriarcas e de como eles usaram os recursos, como Deus os abençoou financeiramente, se revelou para eles financeiramente, para que eles conhecessem Deus através da provisão, e como isso os levou adiante na manifestação da vontade de Deus, na construção de um país, na construção de uma nação, de uma cultura, de um povo. E como isso deixou um legado. Os patriarcas, é interessante porque no final da vida, escuta isso, no final da vida dos patriarcas, eles tinham a visão espiritual aberta. Quando você vê ali Abraão no fim da vida, Isaac no fim da vida, Jacó no fim da vida, José no fim da vida, esses homens têm a visão espiritual aberta. E eles têm uma visão do futuro, uma visão do futuro para a nação, uma visão profética a nível de nação, a nível de mundo, muitas vezes, e uma visão profética para os filhos. Então eles abençoam os filhos no momento da morte, diante da visão aberta. É assim. Isso é poderoso. Nós vemos aqui a total manifestação do dom sobrenatural de Deus, revelando destinos e liberando o que é necessário para que aqueles destinos se cumpram, que é uma bênção. Uma palavra muito autorizada para prosperar. E aí nós vemos a importância do que os patriarcas deixaram para a outra geração. Bom, pensa em você agora. Eu queria que você pensasse, eu já tenho meus pais falecidos, né? Minha mãe faleceu jovem, com 56 anos, e meu pai faleceu mais tarde, apesar de ser mais velho, com 89 anos. Seus pais são vivos ainda? Ou seus pais já faleceram? Escreve aí, são vivos, ou então já partiram? Diz aí para mim. Quem tem pais vivos, você tem uma dádiva. Você pode sentar e ouvi-los contar as mesmas histórias 1 milhão de vezes. Eu te aconselho a não ficar chateado com eles e aproveitar, porque a hora que eles partem, você vai falar, meu Deus, esqueci o detalhe daquela história que meu pai e minha mãe me contou 500 vezes. Enquanto a gente estava ouvindo as histórias, parecia chatice, mas depois a gente fala, meu Deus, quão preciosos eram aqueles momentos, né? Bem-vindo Rio Branco, no Acre, meu Deus do céu, que palavra como flecha. Deus te abençoe, Dalva, em nome de Jesus. Aí, se você tem pai vivo, ou os dois, ou a mãe, aproveita. Tenha paciência. Se eles são idosos, a memória recente deles já está falhando. Mas a memória antiga é muito boa. Então, não fica chateado se ele te perguntar 500 vezes se ele já tomou café, o que ele almoçou, ou qualquer coisa. Pergunta as coisas
que estão latentes, ainda vivas na mente deles, como era a vida deles. Por quê? Porque isso tem riqueza, tem aprendizado. Se os seus pais já partiram, olha aqui, ó, muita gente falando, ó, meus pais partiram, né? Olha só, Carlos, pais querido, Deus te abençoe. Olha aí, ó, muitas pessoas tiveram pais que partiram cedo, aí, 65 anos, mãe viva, pessoas que não conviveram com o pai, né? Se o seu pai ou sua mãe, seus pais já partiram, você sabe como que a tua vida virou a página no dia que eles partiram. Eu me lembro, quando a minha mãe faleceu, eu tinha acabado de fazer 15 anos. E ela faleceu bem no comecinho da manhã, na madrugada, no começo da manhã. Eu estava em casa, minhas irmãs estavam no hospital com ela, junto com minhas tias. Eu estava em casa, eu tinha acabado de chegar do retiro de adolescentes. Então, estava bem cansado, estava dormindo na expectativa de ver a minha mãe meio-dia para uma visita rápida no hospital. Mas eu acordei com um descolamento de alma. Minha mãe estava partindo e eu acordei com uma dor de alma. Eu sabia que minha mãe estava partindo, né? Então eu tive realmente ali naquele momento uma noção de que a vida seria diferente. Quando o meu pai partiu, eu estava viajando. Na verdade, eu tinha chegado em Brasília e não deu tempo de ir ao hospital também, por meia hora. Mas isso não foi um problema. Por quê? Porque antes de eu viajar, eu abracei meu pai, eu disse que eu o amava, ele também. E eu fui viajar, ele já estava idoso. Nos últimos dias da minha viagem, ele foi internado. Ele estava com resfriado, um princípiozinho de pneumonia, nunca tinha ficado doente, foi internado. E aí minha irmã me ligou e falou, olha, volta porque ele está internado. E na noite anterior de eu voltar, Deus me deu um sonho. Eu vi o nascer do sol. Nesse sonho eu só vi essa imagem nítida, a cores, o sol nascendo. E o Senhor falou comigo, hoje é o nascer de um novo dia. Então, a partida dos nossos pais é uma virada de página na nossa história, onde a gente tem a oportunidade de começar a calcular o legado que eles deixaram para nós e aplicar isso nas nossas vidas. O meu pai morreu idoso. E era interessante porque ele já estava surdo de um ouvido e fingia ouvir do outro, né? Tinha 30% de audição. E mesmo sem, talvez, conhecer a voz dos seus netos, ele sabia definir cada um deles. Ele tinha uma visão do futuro, uma visão da experiência humana, mas uma visão espiritual, né? O que acontece? Quando minha mãe e depois meu pai partiram, eu comecei a ter noção do legado que eles deixaram para mim. Por exemplo, uma pessoa que eu tenho uma forte admiração é o pastor João Carlos Marques, que faleceu em 2018. Cito ele nas minhas lives. E quando ele faleceu, ele partiu, né? A gente sabia que ele ia partir em 2018, porque Deus tinha avisado a ele e ele falou para algumas pessoas. Mas quando ele partiu, eu comecei a ter noção de quantas pessoas estavam conectadas a mim através dele. E eu comecei meus olhos começaram a cair as escamas dos meus olhos, as vendas. E eu comecei a perceber o nível de influência e o legado transmitido em vida e depois. Porque quando eles partem, eles deixam um espaço a ser ocupado e uma bênção para nos capacitar. A questão é, o que você recebeu dos seus pais, sejam eles pais naturais ou pais espirituais? O que você tem recebido e o que você recebeu daqueles que já partiram? A pior coisa é a gente deixar um legado de mentira, de dívidas, de maldição.
Tem gente que tem orgulho da pobreza, orgulho da miséria. E aí eu te pergunto, se você herdou dívida, porque tem dívida ativa, né? A pessoa morre, a dívida não morre. Se você herdou dívida, você acha isso bom? Você acha isso proveitoso? Agora, se você herda honra, sabedoria, conhecimento e ainda recursos, o que acontece? Você tem uma plataforma mínima para você continuar sua trajetória. Eu me lembro que no enterro da minha mãe, meus amigos estavam ali. Meus amigos estavam comigo naquele momento. Na partida do meu pai, tinham, sei lá, umas 300 pessoas ali. Então, eu pude ver o quanto eu herdei, como aqui a Antônia falando, herdei a honestidade, né? Eu herdei a honestidade, a honra, né? O senso de justiça e tantos outros valores que são importantíssimos para que eu pudesse começar novos dias e seguir em frente. O que você deseja deixar para a próxima geração ou para os seus filhos? O que você deseja deixar para que eles possam caminhar e levar adiante com eles e com as outras gerações o valor, a riqueza, a prosperidade? Infelizmente, o que muitos pais deixam para os filhos ou são dívidas ou é apenas dinheiro. Os pais que deixaram apenas o dinheiro, os filhos vão gastar isso e depois não vão saber como recuperar isso, certo? Agora, quando os pais deixam todo um legado de valor emocional, intelectual e, acima de tudo, espiritual, juntamente com algum recurso ou uma quantidade de recurso, o que acontece? Você não vai gastar aquele recurso absolutamente, você vai saber administrar aquilo porque você vai honrar o que os seus pais deixaram. Isso tem muito a ver com o Deus recompensador, galardoador, que deixa herança para os seus filhos. Porque quando Jesus morre, ele deixa para nós uma herança. Agora, como nós temos usufruído da herança de Deus para a nossa vida? Porque a diferença é que Jesus morreu, deixou herança, mas ressuscitou. Eu fico pensando, quando meu pai faleceu, o único bem, vamos dizer assim, material que ficou para nós era o apartamento que a gente morava, né? Então eu peguei a minha parte e eu tinha um temor. Todos os valores do meu pai vieram para mim. Qual era o meu temor? Eu não posso gastar esse dinheiro, porque meu pai usou os recursos da vida dele para investir nessa base. O que eu fiz? Eu fui muito prudente na aquisição de uma casa. Por quê? Porque eu queria manter essa estabilidade que meu pai me proporcionou durante a minha vida. Então, junto com o recurso, quer dizer, que viria para a minha mão, através de uma decisão junto com a minha irmã, de vender o apartamento no momento certo, associado a uma decisão de vida, né? Eu vinha passando por um período difícil de vida pessoal e ministerial. E foi uma decisão conjunta, né? Que eu disse, vamos vender o apartamento porque eu quero dar seguimento ao propósito de vida. Olha como prosperidade está ligado com propósito de vida. Olha como um pai deixa
para um filho um legado que associa valores e riqueza. Quando nós decidimos vender o apartamento para que cada um investisse na sua própria vida, de comum e amoroso acordo, eu e minha irmã querida, beijo, Érica, Deus te abençoe se essa live chegar a você. O que aconteceu? Eu tinha um propósito no meu coração, retomar áreas da minha vida, retomar coisas importantíssimas da minha vida. Então, a venda foi muito bem, foi orado, foi planejado, e a procura de uma nova moradia foi também colocada nas mãos de Deus. E é muito interessante, eu não tinha planejado falar disso, mas quando nós decidimos vender o apartamento, eu tinha que comprar alguma coisa rápida. E Brasília, né? Eu sou natural de Brasília, Brasília é tudo muito caro, né, gente? Então, com a parte que me tinha por direito, estava difícil de eu comprar alguma coisa que me agradasse, que fosse agradável, né? Então eu fui ver duas casas, e uma de verdade era um lixo, né? Era uma casa que era o valor, assim, era 80% do valor que eu tinha, tá? A primeira casa a segunda, eu vi duas casas. Eu vi uma que era um valor maior do que o que eu tinha. Não dava mesmo. E a outra era um valor de 80% do que eu tinha. Só que ela era um lixo, e o dinheiro que ia sobrar não ia dar nem pro cheiro de arrumar nada. Aí eu voltei na primeira casa porque eu tinha orado. Colocado diante de Deus e falado: Deus, está aqui, me ajuda nisso. Eu precisava da ajuda de Deus para administrar bem o recurso. E aí eu vi no jornal e eu vi escrito oportunidade, mas às vezes essas coisas soam mal, né? De tanta falcatrua que a gente vê essas coisas, foi uma oportunidade, né? Falei, vou lá ver, né? E eu fui ver. Então era essa casa que tinha um valor que eu não tinha o dinheiro, né? Tati, sou de Pirenópolis, Goiás, perto de Brasília. Deus te abençoe, Tati. Te encha do Espírito Santo a cada dia. O que acontece? Quando eu vi que a segunda casa era horrível, eu voltei na primeira e fiz uma proposta. Fiz uma proposta que baixou ali 40% do valor. A dona da casa me xingou. Ela estava junto com o corretor. Ela me xingou porque ela precisava do dinheiro e não queria vender por aquele valor. E eu disse: me desculpa, eu só tenho esse valor. Se te interessar, eu te pago à vista. É lógico, em 2 dias o negócio foi fechado, e aí eu me mudei para lá. Foi um passo importante da minha vida que esteve associado com os valores, né? Os valores de não deixar dívidas, com o valor de não dar um passo maior do que a perna, com o valor de confiar em Deus, mas simplesmente com o valor também de retomar tudo que era importante. E isso marcou meu recomeço naquele momento. E aí eu me pergunto, o que eu vou deixar para os meus filhos, para as minhas netas? Eu estou esperando Jesus todo dia, gente. Eu não consigo, de verdade, Deus nunca me deu profecia assim, daqui 10 anos eu farei isso, daqui a 30 anos. De verdade, Deus nunca falou assim comigo. Se falou com outros, amém. Por quê? Talvez porque eu espero Ele todo dia. Se Ele me falar isso, eu vou dizer: não, faz isso não, volta agora. Eu não abro mão das minhas promessas, mas eu troco todas elas pelo arrebatamento já. A questão é, mesmo esperando Jesus todos os dias, a gente tem que trabalhar como se fosse demorar, para que a gente dê o melhor, para que a gente prepare tudo para as próximas gerações. Por quê? Porque essa vivência da próxima geração não vai se dar quando eu morrer, está se dando agora. A hora da partida é simplesmente a hora do cálculo.
Por que eu consegui calcular tudo isso com a partida do meu pai? Por tudo que ele fez em vida e que eu presenciei. E por tudo aquilo que eu ouvi os outros falarem dele em vida. Depois, quando ele partiu, aquilo se tornou exponencial, porque Deus me permitiu conhecer ou reencontrar pessoas que deram testemunhos dele. Entende? Agora foi em vida que eu vi e que eu recebi aquilo que na morte se manifestou como legado e herança. Então, não se engane. As suas escolhas de vivo agora é o que estão influenciando pessoas ao seu redor. A forma como você lida com valores, com princípios, como você se relaciona com Deus e com as pessoas a partir e através das suas finanças é que determina qual vai ser a avaliação na hora da morte. É agora que o crédito está acontecendo. Por exemplo, dentro das linguagens de amor, uma das linguagens... Meu pai não era um homem rico, não, gente. Tá? Meu pai vem de berço pobre, se tornou oficial da aeronáutica graças ao estudo e o mérito pessoal. Né? E a bênção de Deus, é claro. O que acontece? Eu vi meu pai presentear pessoas com livros inúmeras vezes. Quantas vezes a linguagem de amor do meu pai era dar um dinheirinho pra gente, para ensinar a gente a administrar. Meu pai era tesoureiro da igreja e foi tesoureiro por 10 anos. Ele dava um dinheirinho todo mês para a gente aprender a administrar, só que junto ele dava o envelope do dízimo. Então, isso é legado em vida. Isso é caminhar junto. Quando a pessoa parte, a gente só faz a contabilidade. E aí a gente descobre o valor exponencial disso. Mas a caminhada junto é muito importante. Então, o que você recebeu dos seus pais e o que você está deixando? O que você está produzindo em vida que pode ficar para alguém amanhã a nível de valores, de cultura, de princípios e também de recursos. Para que as duas coisas caminhem juntas. O problema é que muita gente pensa que ser humilde é não ser lembrado. Outros pensam que eu posso roubar a glória de Deus. Pelo amor de Deus, quem é você para roubar Deus? O Deus altíssimo e tremendo. O Deus que tem um esconderijo, onde a Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Um Deus... Aqui, Ateliê Viver Flores. Também sou de Brasília, meu pai também foi tesoureiro da igreja. Que legal, olha aí, as Jesuicidências, né? Então pensa o seguinte, gente, esse Deus que nos coroou de glória, você não rouba uma coisa que já é tua, certo? Deus te coroou de glória. Sabe quando você rouba a glória de Deus? Quando você não vive 100% o propósito que Deus deixou para você. E para viver esse propósito, você tem que entender sobre valores, sobre legado, sobre riquezas, sobre bens, como multiplicar. Tem pessoas que têm muita dificuldade em ofertar porque dizem assim, eu ganho pouco, né? Dizimar, eu ganho pouco. Não é fiel no pouco. A Bíblia fala que quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. Significa que Deus valoriza detalhes. Você pode escrever aqui, Deus valoriza os detalhes. O que acontece? Tem pessoas que também não percebem que eles glorificam a Deus quando eles são lembrados pelos seus atos. Os seus atos de valor, eles glorificam a Deus. Então, quando você é esquecido, quando esses atos não são lembrados, Deus deixa de ser glorificado. Tudo isso está relacionado com fé e finanças. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Deus está falando contigo. Se Deus está falando contigo, bota um cafezinho aí, Toma um golinho aí. Pra eu saber.
Então, o que você precisa fazer hoje para que você produza fruto em Deus, que associe valor e recursos e que isso permaneça? Jesus disse, eu quero que vocês vão e deem muito bom fruto, que o vosso fruto permaneça. Por quê? Não é por busca de popularidade, mas sim por legado. A mosca no perfume que anula a honra é você não entender isso. Por quê? Porque você não deixa legado que glorifica a Deus. Para a gente ir para a reta final aqui, a visão dos patriarcas no fim da vida. Eles estavam ali diante de um recomeço, né? A partida, a morte, né? É um recomeço para aquele que está partindo, né? O que eles viam? Eles viam o futuro. Ribalaias, Chantequias, Neia Cantaraias, Muriai. Manifestarei eu a minha glória sobre aqueles que não negam o meu nome e que prevalecem manifestando meu poder. Aleluias. O Senhor diz, sobre esses rebaixarei os céus e manifestarei as bênçãos. Ericalabahambo, para que o meu nome seja exaltado para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, olha só, gente, os patriarcas tinham essa visão. E aí eles deixavam um legado e uma bênção. O que você recebeu dos seus pais de bênção? Foi muito. Pensa na bênção. Pensa nas bênçãos de um avô, de uma avó, de um tio, de alguém que conviveu, que te criou. E o que você está deixando para os seus filhos e para os seus netos? A gente não deixa só na hora que morreu, não. Você produz em vida. O azeite reserva, ele só é necessariamente visto quando vem a adversidade. Mas ele foi preservado, guardado, investido nele quando? Antes. Então, em nome de Jesus, pare e pensa agora. Pai, Tu deixaste para mim uma herança em Cristo. Todas as riquezas em glória estão à minha disposição. Juntamente com essas riquezas estão os decretos a meu respeito. Por isso, Pai, nós tomamos posse disso. E tudo isso que veio através dos nossos pais, como bênção, nós nos apoderamos para aplicarmos nossos recursos, o nosso tempo, os nossos valores, as nossas vidas, em criar um legado que se manifeste agora e quando for necessário no futuro, para que deixemos para as próximas gerações, se assim necessário for, ó Pai, marcos de adoração, marcos de fidelidade, marcos de sabedoria celestial e de honra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu botei uma enquete lá no grupo do Café com AP, algumas perguntas, né? E uma das questões que veio aqui, eu quero comentar, tem a ver com herança, me vem à mente agora. Eu estou abrindo aqui. Se você também quiser perguntar alguma coisa sobre finanças, né, sobre fé e finanças, você pode aproveitar aqui e escrever, que eu também, se eu souber, vou ter o prazer de responder. Dentre as perguntas que vieram aqui, ó, nós temos aqui as respostas, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Escreve aí. Ó, nessa temporada sobre fé e finanças, escreva o que mais tem te marcado, né? Se você quiser, escreve aí agora também. O que mais tem te marcado nessa temporada? Algumas pessoas responderam para mim, esse link está lá no Telegram, quem quiser responder está lá. Eu mandei e-mail também para muita gente, tá? E então as pessoas disseram aqui, ó, a representação de nossas ofertas nas regiões celestiais.
Deus foi o primeiro a ofertar e a sua representação com essa oferta. Outra pessoa disse aqui, ó, uau, que tá um testemunho tremendo, hein? Vamos terminar essa live aqui falando disso um pouco. Tudo, hoje inclusive comecei a plantar sementes, né? Falando de ofertas. Foi uma confirmação ouvir sobre que quantia não importa, sim o ato. Quanto tempo sem ajudar, porque acho que sempre estou com muitas contas e que o dinheiro fará falta. Eu venho pedindo a Deus não só ajuda para acertar a minha vida financeira, mas uma transformação na minha forma de lidar com as finanças. Olha que lindo esse testemunho aqui. Sou muito abençoada por Deus, vivo de pensão que meu pai deixou para mim. Mas 10 anos repetindo os mesmos erros com empréstimos e descontrole me gerou depressão a 30% do meu salário. E 30% do meu salário. Vivendo sempre contando dinheiro. Tenho fé que serei usada para ajudar outras pessoas, não só financeiramente, mas com o meu testemunho sobre a transformação da minha mente, guiada pelo Espírito. Olha, essa pessoa que testemunhou, que tremendo. Esse não é um caso isolado, é um caso de muita gente, né? Olha só. A Nelma falando aqui, ó, como Deus se agrada das ofertas, mesmo que pequenas, né? Outra pessoa disse, ó, tudo debaixo do sol tem um tempo, aprender a semear, né? A oferta me representa, né? Ministramos sobre isso. O rompimento com as fortalezas que criamos a respeito do assunto em nossa mente, além do confronto para viver diferente as finanças. E aqui alguém colocou o seguinte, herança de dinheiro não consagrado a Deus pode ser maldição? Exemplo, a herança do pai de Abraão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você recebeu uma herança do seu pai, é direito seu. Pega isso e consagra ao Senhor. Dizima na tua igreja, do teu pastor, ou se você reconhece voz de autoridade na nossa vida, na vida de alguém com a qual você tem vínculo, seja fiel, oferte, consagre essa parte. E o todo vai ser consagrado, né? Eu creio no dízimo, eu creio nos 10%, porque ele não é do Velho Testamento, ele é do período patriarcal, ele não é do tempo da lei de Moisés, ele é de antes disso. Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, e Jesus é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. O fato é que no Novo Testamento a gente deveria dar tudo, mas se a gente der tudo a gente não consegue viver. Então eu vejo os 10% como algo muito profético, eu creio nisso, sabe? E os grandes entendedores na área de economia, de finanças, também concordam que você deve doar algo nesse sentido. Então eu creio na Bíblia nesse sentido, nesse aspecto. As ofertas voluntárias, tá? Elas devem surgir desde as ofertas das primícias, elas estão relacionadas com a tua alma, elas te representam. Então, você deixa um legado quando você também está ofertando e semeando. E seus filhos estão vendo isso. Tá? Eu vi meu pai ofertar, eu vi meu pai lidar com as finanças e eu aprendi muito com isso. Então você está ensinando o tempo inteiro. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aproveite o final dessa live para semear na vida de alguém. Né? Em nome de Jesus. Seja fiel a quem prega o Evangelho. Seja fiel com quem você está conectado, quem cuida da tua vida espiritual. Semeie, abençoe outras vidas. Amém? Eu quero, como toda live, te dar esse incentivo, essa oportunidade e deixar aqui também o meu contato, caso você sinta e entenda de semear no nosso ministério. O nosso e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Amém? Quero agradecer a generosidade com que muitos têm selado as revelações recebidas aqui com ofertas que tornam a vivência do nosso ministério uma realidade. Amém? Nós completamos 29 anos de ministério e desde 2016
Estamos com o Café com AP. Antes disso, hein? Antes disso, eu fazia lives através de um streaming. E a partir de 2016, quando o Facebook inaugurou as lives e derrubou nosso streaming, a gente implantou aí essa visão do Café com AP para compartilhar essas revelações e abençoar a sua vida. Grande abraço, excelente quinta-feira para você. Eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha. E depois eu vou subir ela no YouTube, então você também pode assistir por lá, certo? E nas primeiras horas é muito importante para a plataforma reconhecer que você acesse, curta, deixe seu comentário, e isso também ajuda que a nossa palavra vá adiante. Então, se você tem sido edificado e abençoado, faça isso. Vai lá no YouTube, curte, comenta, compartilha, vem aqui, faz isso aí, dedica um tempinho. Isso também é a sua doação, do seu tempo, da sua atenção. Muito obrigado, fica na paz de Cristo e até amanhã, se Deus quiser, com Café com AP, a mosca no perfume. Tchau, tchau. Oh, que bênção. Que bênção. Ah.